Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus, amém? Meus amados e queridos irmãos, eu estava vendo uma pregação um dia desses, de um pregador, e o pregador falava veementemente, com muita sinceridade, claro que isso está na Bíblia, né? Que nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, ele é ciumento e vingativo. E isso está na Bíblia, né? Isso tem várias passagens na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, está sempre no Velho Testamento, em que está escrito lá que Deus, ele é vingativo, que ele é ciumento. Em Deuteronômio a gente vai ver muito isso. Não vou estar aqui citando versículo. Você tiver curiosidade, você vai lá, você busca, tá? Mas aqui o que eu quero frisar aqui é que o modo ao qual nós cristãos e também até outras pessoas também venham a interpretar essa frase em relação ao Deus do Velho Testamento e as pessoas naquela época, que são totalmente diferentes da época de Jesus Cristo. Jesus não ensinou as pessoas a se vingarem, né? Paulo diz, olha, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Jesus. Jesus, ele estava na condição de humano, mas ele era Deus. Aqui ele era Deus, 50% Deus, 50% humano. Então o que é que Jesus Cristo ele ensinou? Ele ensinou a misericórdia, ele diz, não quero sacrifício. A Bíblia fala, Deus fala, não quer sacrifício, né? Mas obediência. Jesus, ele não quer que as pessoas se vinguem, né? Jesus, muito ao contrário do que ele falou, do que se mostra no Velho Testamento, que é um Deus vingativo. Muito ao contrário, porque quando Jesus fala, olha, se alguém bater na sua cara, dá outra, para que batam também. Se alguém manda você caminhar 2 quilômetros, caminha 4. Né? Jesus sempre pregando a humildade, sempre pregando para que as pessoas se rebaixassem, não que inflasse o seu ego. Então, no Velho Testamento está dizendo lá que Deus é um Deus vingativo, Deus ciumento e tudo mais, e todas essas coisas. Mas nós não devemos interpretar dessa maneira, porque essa maneira a qual o povo fala que Deus é vingativo, Deus é um Deus de amor, mas ele vem com a sua vingança, ele chicoteia, que não sei o que, bababá, bububu. Minha gente, isso depende como as pessoas veem as coisas. Tudo nessa vida tem as consequências, tudo do sagrado quanto das leis aqui do universo, as leis da terra, as leis espirituais. Existem as leis espirituais, existem as leis da natureza, existem lei para tudo. Então, o que nós cometemos, a tal da desobediência, que é chamado pecado. O pecado é desobediência. Quando a gente fala assim, ali está um pecador, nós estamos falando assim, ali está um desobediente. Porque o Senhor fala, vocês têm que andar no caminho do amor, amando seus irmãos, né, fazendo o bem, né, sempre praticando o bem e tendo uma consciência limpa. Mas o que as pessoas fazem? As pessoas fazem o contrário. Então são pecadores. Nós somos pecadores, porque por mais que nós tentamos sermos perfeitos, né, como Deus, não vamos ser nunca, porque aqui nessa terra é imperfeito. Mas nós vamos, né, tentando ser o máximo perfeito com a ajuda de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Então existem as leis, e quando essas leis são quebradas, as consequências vêm, né? Então, o que é esses castigos a qual as pessoas falam que Deus derrama sobre as pessoas, que derrama sobre uma pessoa, ou que derrama sobre uma nação, né? Ou sobre um grupo? Foi ali foi castigo de Deus. Ali foi
Foi castigo de Deus sobre às vezes uma cidade inteira é soterrada. Vocês já viram isso? Cidades inteiras sendo soterradas, às vezes vem um terremoto ou cai uma montanha. No Peru já aconteceu muito, e cidades inteiras sendo soterradas, né? Aí você fala assim, é castigo de Deus, que as pessoas estão estão sendo castigadas, só pode ser um castigo de Deus sobre essas pessoas. Não. Não é que Deus foi lá e fez o mal para aquelas pessoas, porque Deus é amor. Como explica o apóstolo João nos seus livros, Deus é somente amor, amados. E queridos amados, amigos, que estão interpretando a Bíblia aí mal, dizendo que Deus é um Deus vingativo, Deus ciumento. As coisas nessa vida, nessa terra, têm as suas consequências e Deus não se interfere. Aí as pessoas falam assim, eu já vi muitos ateus falar assim, Deus salvou o povo do Egito, Deus salvou, porque Deus salvou o povo do Egito, não salvou lá do Hitler, né? Lá do Holocausto. Por que Deus não interferiu lá? Por que Deus fez isso ali e não fez isso aqui? Isso depende muito, minha gente, das pessoas. Depende do que é aquela energia das pessoas. Depende também de um propósito de um povo também. Isso depende de um propósito, né? Existe alguém regendo isso aqui. As coisas aqui nessa terra não estão por um acaso. E existe o tempo determinado para tudo, né? Aí não toca a nós ficarmos falando assim, por que Deus livrou ali e não livrou aqui? Isso são mistérios de Deus, isso também são consequências. Vocês não sabem o real motivo ali, né? O real motivo ali, quando aconteceu ali o Holocausto ali com Hitler ali na Alemanha, né? Vocês não sabem a energia que estava com o povo, né? Com os judeus, né? A gente não sabe, né? Você não sabe a energia que estava com aquele povo, que estava com Moisés. Vocês verem que quando o povo começou a sair da presença de Deus também, Deus enviou algumas coisas má, algumas consequências. E não é Deus que está interferindo nas coisas, é a própria energia das pessoas. Vocês vejam o Brasil. O Brasil, quando a gente pensa que está indo para frente, não vai. Porque isso é por causa do povo, minha gente. A desonestidade, a consciência. Vocês vejam que o Brasil é composto por maioria evangélicos. E veja o que está acontecendo no Brasil, né? Mas veja qual é o evangelho que está sendo propagado. Um evangelho de mentira, de engano para as pessoas. Porque as pessoas não estão realmente conhecendo o que é o evangelho. As pessoas estão enchendo igrejas, mas não estão enchendo a consciência, né, do poder de Deus. Não tem consciência. Engana fulano ali, engana a esposa. Tem pastor que está indo se matando, aquela coisa toda. E o evangelho, minha gente, é consciência. Muitas pessoas têm falado mal do reverendo Caio Fábio, né? Ninguém é perfeito, né? Eu sei que o pastor Caio Fábio tem os seus defeitos, e tem muitos, assim como eu, assim como você tem, né? E ele tem os seus defeitos, e as pessoas falam dele, falam que ele é herege, falam algumas coisas que não está de acordo com a Bíblia e tudo mais. Tudo bem até aí, né, minha gente? Mas o Caio Fábio, ele prega um evangelho que é o evangelho, realmente o evangelho de Jesus, que é o da consciência. Não esse negócio de ficar frequentando igreja, fazendo campanha, né? Esse negócio essa coisa toda. É bom, a igreja, o templo é bom, mas só que tem muitos pastores que ludibriam as pessoas, enganam as pessoas com essas coisas, essas falsas... essas falsas esperanças. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, que você vai ser curado, que você vai ser próximo, você tem que fazer isso, né? E sendo que é outra coisa por um lado muito mais simples e fácil, né?
para obter as coisas que tem gente que fica fazendo campanha, fica indo na igreja todos os dias, porque a vida não está melhorando e tal, né? Mas aí tem pastores que não querem ensinar o caminho da verdade. Mas voltando ao que acontece, né, que o pessoal fala que do Deus vingativo, Deus ciumento, né, minha gente? As consequências da lei, nada mais. O que Jesus falou, que você planta, você colhe. Mais cedo ou mais tarde, você planta e você colhe aquilo ali, né? Não tem nada de vingança de Deus. Tem gente que fica espraguejando, falando que Deus vai colocar a mão em você, viu? No ungido de Deus não se toca, que não sei o que, pensando que ele é o protegido, que não sei o que. Não, minha gente. As coisas não são assim. As coisas, Deus protege, os anjos protegem você, você está protegido por Deus. Agora, uma pessoa que te humilha, por exemplo, essa pessoa vai receber as suas consequências lá na frente, e não é porque Deus vai ficar enraivecido com aquela pessoa, porque aquela pessoa tem um ego grande, aquela pessoa que humilhou a outra, e a outra também tem um ego grande porque deseja vingança, né? Porque o correto é nós não desejarmos vingança, deixar na mão de Deus, perdoar e deixar na mão de Deus, fazer como o nosso querido Jesus. Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem, né? Perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Então aí, com Jesus, com Deus, não tem vingança, não tem ciúmes, porque ciúmes significa o quê? Significa apego. Já vê uma mulher ciumenta? A mulher ciumenta, o desejo dela é estar de olho no marido todo momento, 24 horas. Então isso é um tipo de apego. Apego aqui é como se esse é meu, isso aqui é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, e de mais ninguém, né? Tem casal que fala, uns casal por aí que falam que se esse daí não for meu, não vai ser mais de ninguém. E até às vezes se separam e às vezes até comete, né? Comete crime. Porque não, esse aí não vai ser mais de ninguém. Essa daí não vai ser mais de ninguém. Vai lá e mata. Porque se separou. Então isso é um tipo de apego, é um ciúme doentio, diabólico. É um ciúme diabólico, né? Todo mundo, claro, todo mundo cuida das suas coisas, tem um pouco de zelo por ter mas agora o ciúme não é de Deus, meus irmãos. Ciúme é do diabo, porque é um tipo de apego muito forte. Então, amados irmãos, então eu queria só, eu vi um pastor muito famoso, inclusive, né? Necessitamos aclarar essa situação aí, porque não está de acordo com a Bíblia, né? Não está de acordo. Velho Testamento, Novo Testamento, né? Não tá indo. Se você ficar lendo algumas partes e for ver, né? Agora, se você interpretar bem, você vê que está correto. Agora, Deus não é um Deus vingativo e um Deus ciumento. Ele não é isso, né? Nós temos que ver o que existe no espiritual, as leis espirituais. Essas sim são as leis espirituais que vêm nos dar aquilo que nós merecemos. Você tem crédito com Deus ou você tem débito com Deus, né? Isso depende do que você vai fazendo na vida. Às vezes você tem crédito, às vezes você tem débito, né? Você fica só pedindo, nunca trabalha para o reino de Deus, né? É necessário trabalhar para Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até o próximo vídeo. Amém? Fiquem todos com Deus.